Aula de hoje: a Revolução Industrial. Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um tema fascinante e controverso ao mesmo tempo. É fascinante porque remonta à nossa época atual, nós somos herdeiros dela. É fascinante porque ela traz desenvolvimentos tecnológicos, é uma era de invenções, de inventividade humana, de descobertas científicas. E, ao mesmo tempo, também, e paradoxalmente, é uma época em que há uma grande exploração de pessoas em fábricas. Então, essas duas coisas convivem juntas, o desenvolvimento tecnológico e a exploração do homem. Vamos à aula. As origens da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela surge ali de finais do século XVIII a início do século XIX. Ela se caracteriza inicialmente por dois fatores primordiais. Vamos ter o trabalho manual, braçal, sendo substituído pelas máquinas, que acelera a produção. A partir desse trabalho das máquinas, o conhecimento técnico do trabalhador assalariado, que surge essa figura, o trabalhador assalariado, que vai ser chamado de proletário ou proletariado, a classe, perde importância, né? O conhecimento técnico do trabalhador perde importância, diferente do artesão antigamente, né? Porque na fábrica o trabalho vai ser dividido em funções. A gente vai ver isso com calma mais à frente. Então, aquele conhecimento prévio que a pessoa tinha de anos acumulados já não tem mais valor nenhum aqui durante a Revolução Industrial. Ela serve para consolidar o capitalismo, porque esse modo de produção industrial, baseado em relações trabalhista-assalariada, é uma produção de bens, né? Vai produzir primeiro a indústria têxtil de roupas, de tecidos, e depois vai se espalhar por N produtos que vão ser fabricados de forma rápida e objetivando, acima de tudo, o lucro do industrial, do dono da fábrica, né? Do dono da indústria. As mudanças no mundo do trabalho. Há também uma evolução social do trabalho, né, do ponto de vista técnico. Trabalho que na humanidade começou de forma artesanal, né? Trabalho artesanal não é só um trabalho feito manualmente, mas é um trabalho que a pessoa ela domina todo o processo de produção, desde a matéria-prima até o produto final. E esta pessoa, o artesão, ela também é dona dos meios de produção, das ferramentas que ela utiliza. No caso aí, eu estou usando como exemplo um sapateiro, né? Um sapateiro, por exemplo, na Idade Média, ele cortava o couro, curtia o couro, etc. Mas o artesanato ele segue a humanidade desde a pré-história, desde os primeiros objetos de pedra, seja os machados de pedra, todo o processo, do começo, meio e fim. Depois, o artesanato vai ser substituído, finais da Idade Média, quando surgem as corporações de ofício. Já é o que seria a fábrica, porém sem as máquinas, que é a manufatura. O que é a manufatura? É a divisão dos serviços. Cada pessoa faz uma etapa. Vamos pegar o exemplo do sapateiro novamente. Um cuidaria de curtir o couro, o outro de cortar os moldes, e o outro de costurar, e o outro de pôr a sola no sapato. Então, cada um tem uma tarefa específica. O mestre de ofício, que é o dono da corporação, no caso, né, conheceria todos os processos e ensinaria a quem ele achasse que deveria ensinar. E, por último, chegamos na maquinofatura, que é o uso de máquinas, que há um maior rendimento, porque em menos tempo se produz mais coisas, mas, por outro lado, essa linha de montagem, o trabalhador ele fica alienado do produto final, quer dizer, ele não sabe fazer a coisa sozinho, porque o operário fica apenas fazendo uma tarefa todos os dias, uma tarefa repetida, ou apertando um parafuso, ou empacotando um produto. E surge também o operário assalariado. Por quê? Porque a única coisa que o trabalhador vai ter para oferecer não é mais o conhecimento, é apenas a sua mão de obra, porque não há necessidade de um grande conhecimento técnico, haja vista que ele vai repetir a mesma coisa todos os dias na fábrica. Esse é o desenvolvimento
técnico do mundo do trabalho, técnico e social. O pioneirismo inglês. No início, o pioneirismo foi na Inglaterra. Os ingleses começaram. Os ingleses hoje são muito famosos pela cidade de Londres, pelos seus pontos turísticos. A Inglaterra é famosa pelos Beatles, na década de 60, no auge do rock. É famoso pela sua família real, principalmente a rainha, não é? É uma monarquia parlamentarista. Mas foi no século XVIII que muitas vezes hoje as pessoas olham assim para o Japão, para países tecnologicamente muito desenvolvidos. Porque a Inglaterra é onde surge a Revolução Industrial. Em meados do século XVIII, eles dão os primeiros passos para essa revolução. Transformam-se na maior potência de sua época, né? Principalmente o início do século XIX. Começa uma enorme ampliação da produção. Eles vão produzir em larga escala, principalmente a indústria têxtil, que é o que vai se desenvolver mais, e vão fornecer produtos para o mundo inteiro. No bojo dessas transformações, a gente tem que entender o seguinte: o como, né? A história tem o porquê e o como. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Aqui nós temos algumas pistas. São 4 fatores que definem os ingleses como pioneiros: o fator político, né, os fatores políticos, o econômico, o geográfico e o social. Vamos olhar de perto cada um desses. Comecemos pelo político. Primeiro, que as revoluções gloriosas que ocorreram dentro daqueles ideais iluministas no final do século XVII, já tinha criado uma monarquia parlamentarista na Inglaterra, não é? Eles tinham acabado com o absolutismo monárquico. Aí o aluno assim pode perguntar: mas professor, até hoje existe monarquia na Inglaterra? Sim, mas é uma monarquia democrática com um parlamento e quem governa é o primeiro-ministro. Isso foi o quê? Isso lá no final do século XVII para início do XVIII, a burguesia chega ao poder, os burgueses, os grandes comerciantes, criam o Banco da Inglaterra que vai financiar essa industrialização desses comerciantes burgueses. Outro fator são os aspectos econômicos. Ao longo do período colonial, a Inglaterra fez o que os marxistas chamam de acumulação primitiva de capitais. Essa acumulação de capitais, eles acumularam principalmente muito ouro, muitos metais preciosos durante o mercantilismo. Esse dinheiro, esse capital vai ser investido em modernização da indústria. Então, vão investir muito em tecnologia, em ciência, para o desenvolvimento de maquinofaturas, de máquinas modernas que vão ampliar a produção. Somando-se a isso, tem também o fato de que na Inglaterra tinha muitas reservas minerais, principalmente de carvão mineral, que produz energia, e ferro, que é essencial na construção das máquinas. Então, a Inglaterra possuía também isso em abundância em seu solo, essas matérias-primas. Do ponto de vista geográfico, a gente pode destacar o fato da Inglaterra ser uma ilha. A Inglaterra forma a Grã-Bretanha junto com a Escócia, a Irlanda, País de Gales. Então, é uma ilha. Isso deixava ela afastada, de certa forma, da maioria dos grandes conflitos europeus. Não que ela não participasse, mas era muito difícil ela ser invadida por outros países. Ter uma frota naval muito eficiente. E essa frota naval depois, esse transporte naval, vai ser usado no comércio internacional com os navios a vapor que vão ser desenvolvidos posteriormente. E as questões sociais? Tem uma questão muito importante. Quando a coroa inglesa cria as leis do cercamento, ou Enclosure Acts, as terras não tinham cercas, a maioria das terras eram de uso de muitas pessoas, tinham pessoas que estavam ali há 3, 4, 5 gerações, né, há mais de 100 anos, mais de 300 anos na terra, elas vão ser obrigadas a sair dessas terras, porque essas terras vão ser cercadas pela coroa, vão colocar inicialmente ovelhas para produzir lã para a indústria têxtil, depois vai ser substituído pelo algodão, né? E há um grande êxodo rural. Essas pessoas são praticamente expulsas da terra. É o que vai ser chamado de exército industrial de reserva, porque são pessoas expulsas do campo e vão para a cidade. Há também um pensamento progressista por parte da burguesia e da nobreza capitalista, os gentry. Esses gentry, na verdade, são burgueses rurais que ganham título de nobreza, não eram nobres de nascimento, ganham títulos de nobreza e se tornam capitalistas também. As transformações na vida cotidiana das fábricas. Transformações no cotidiano, obviamente.
Antes, os camponeses seguiam o ritmo da natureza, né? Trabalhavam de acordo com o nascer e o pôr do sol. Agora tem um relógio mecânico na fábrica que vai ditar as horas e que vai ter um apito, uma sirene que vai dizer a hora de trabalhar e a hora de descansar. Péssimas condições de moradia, porque essas pessoas vão morar próximo às fábricas, vão surgir o que no Brasil se chamou de cortiço, lá são vilas operárias, são locais de não muita higiene, com muitas pessoas dividindo os mesmos banheiros, uma precariedade urbana, um crescimento urbano muito rápido, com problemas com umidade, com problema de saneamento básico, falta de esgoto, de água encanada, enfim, sem muitos confortos. Essas vilas desses operários, geralmente muito próximo à fábrica, porque eles não se deslocarem e gastar com deslocamento. Os turnos eram exaustivos. Trabalhava-se no início da Revolução Industrial de 16 até 18 horas por dia. Então o trabalhador parava para se alimentar, chegava tipo de madrugada. Veja bem, se você começar a trabalhar às 7 da manhã e ir até 7 da noite, já dá 12 horas. Nós estamos falando de 16 ou 18 horas. Até às 10 da noite, 11 da noite. Quer dizer, o cara só ia para casa dormir mesmo, e no outro dia já voltava para o batente. Então era uma exploração muito grande no início da indústria em busca de ampliação da produção para o lucro do empresário, né, dono da fábrica. Exploração do trabalho infantil e feminino. Vocês podem ver, essa é uma imagem do século XIX, né? São crianças em uma máquina de tear, se bem que no século XIX não tem essa concepção que temos hoje, de proteger a criança para que ela estude. Há até umas ignorâncias muito grandes hoje, pessoas com falta de informação que dizem que a lei protege, que a criança não quer que a criança trabalhe. Não, as leis, como a do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei atual no Brasil, ela diz que a criança não deve trabalhar mais de 4 horas por dia, o adolescente, porque ele tem que ter um tempo para estudar. E não era respeitado isso nessa época, né? Tinha muita exploração de trabalho infantil, que pagava-se menos. E o trabalho feminino, pela mesma lógica, porque se pagava menos às mulheres e às crianças. Mas no século XIX não tinha essa concepção de criança. A criança, para eles, era um adulto pequeno. Se aguentava pegar peso, então esse menino já era jogado dentro de uma fábrica. Nas minas de carvão, muitos morreram ou intoxicados. Sempre lembrando a vocês que não existia a preocupação com a saúde que temos hoje de usar EPIs, quer dizer, equipamento de proteção individual, seja máscaras, seja capacetes, seja jalecos, luvas, nada disso tinha. Então, no início, muita gente se intoxicou e chegou a morrer. Movimento ludista. Começa a ter, então, alguns movimentos de reação. Um dos primeiros movimentos de reação foi os ludistas. O movimento ludista, eles atacaram e destruíram algumas máquinas, muitos foram presos, condenados à morte, as máquinas foram repostas, mas já era uma indignação com aquela condição. A ideologia liberal, ou liberalismo econômico. Os ideais por trás da Revolução Industrial. Primeiro, o liberalismo econômico, né, que é a favor desse desenvolvimento do capitalismo. E tem seu expoente máximo o Adam Smith, também o David Ricardo, o Thomas Malthus. E o que é que defendia os liberalistas? A propriedade privada, o individualismo econômico, né? A ideia de faça-se por si mesmo, liberdade de comércio, né? A não interferência, liberdade de comércio era o Estado não interferir na economia. Por isso que era importante que os burgueses chegassem ao poder político também, que vai ser na Inglaterra com as Revoluções Gloriosas, nos Estados Unidos com a dependência americana e na França com a Revolução Francesa. O socialismo marxista. Outro espectro crítico ao capitalismo, nós temos o pensamento socialista. Ao contrário do que muita gente pensa, o socialismo não foi criado por Karl Marx. O socialismo ele existe antes de Marx. Na verdade, tinha uma coisa que chamavam de socialismo utópico. O que é que os socialistas utópicos defendiam? O Robert Owen, o Saint-Simon, o Charles Fourier. Era a ideia de uma
reforma pacifista, que seria pela boa ação, pela boa vontade da burguesia. Algumas fábricas fizeram isso, de dar salários dignos, jornadas de trabalho mais humanas, tentaram fazer dessa maneira. O chamado socialismo científico, ideias do Karl Marx, estaria ligado a um antagonismo, ele dizia, entre dominadores e dominados, que é o que ele chamou de luta de classes, e que isso só seria subjugado, só seria vencido através da Revolução Socialista. E o que é que os socialistas defendiam? Primeira coisa era o fim da propriedade privada e que o controle das propriedades ficasse na mão do Estado, e esse Estado seria governado pelo proletariado, pelos trabalhadores. Seria uma nova sociedade. Os principais pensadores, como eu já falei, eram o Karl Marx e o Friedrich Engels, que era seu amigo. As fases da Revolução Industrial. Podemos dividir em 3 etapas. Daí a primeira máquina de tear mecânico, né? Quer dizer, um modelo de uma máquina a vapor, ali entre 1760 e 1860. Foi a primeira revolução industrial, se limitou apenas à Inglaterra, ela saiu na frente, então ela é a pioneira, é o único país industrializado aí no século XVIII, são os ingleses, até ali boa parte do século XIX, voltado para uma indústria têxtil. Todo mundo usa roupa. A roupa é uma coisa que vendia bastante, então se investe muito pesadamente na indústria de lã, de algodão, depois. As máquinas a vapor é um dado curioso. Veja, você está produzindo para o seu bairro, depois você está produzindo para a sua cidade, depois você está produzindo para o seu país, depois você está produzindo para o mundo inteiro. Então, daí que vai surgir os símbolos dessa revolução. Aqui as máquinas a vapor, o tear mecânico. Na segunda revolução industrial, as locomotivas, os trens, porque o trem é que vai levar essa mercadoria em longa distância e os navios a vapor é que vão levar essa mercadoria a longa distância. Na segunda revolução industrial, nós já temos outros países, como a Alemanha, França, a Rússia, a Itália e os Estados Unidos. Os Estados Unidos muito menor. Os Estados Unidos só vão virar uma potência depois da Primeira e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, apenas no século XX. Vai se usar muito aço. A grande invenção aqui na Segunda Revolução Industrial é o aço, que é uma liga de metal muito resistente, né? A energia elétrica, o homem aprende a dominar e a criar energia elétrica. Os combustíveis derivados de petróleo, há um grande avanço na indústria petroquímica. Há também a invenção do motor a explosão, né? Nas locomotivas a vapor, o desenvolvimento de produtos químicos, muitos produtos químicos vão se desenvolver. Então, nós temos esse grande avanço técnico. E essa foto que está aí é de um lugar muito próximo a nós, aqui em Rondônia. Isso aí é em 1910, né, início do século XX, e aqui em Porto Velho, em Santo Antônio do Madeira, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, feita por uma empresa norte-americana, do Percival Farquhar, que estavam construindo no meio da selva 364 quilômetros de ferrovia, onde tinha mais de 90 nacionalidades, japoneses, indianos, italianos, alemães e principalmente negros das Antilhas, da América Central, que na sua maioria eram barbadianos. Então aí nós temos um exemplo claro de máquinas a vapor em pleno funcionamento, construindo a ferrovia Madeira Mamoré aqui, que hoje é um patrimônio histórico de nosso estado, da capital, Porto Velho. A terceira revolução industrial, ela já está bem ligada a nós. Ela é principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Alguns historiadores têm considerado esses avanços tecnológicos do século XX para o século XXI, né, como a terceira etapa, que é quando chegam os computadores, a engenharia genética, se descobre o genoma humano, o celular se amplia. Já estamos numa quarta revolução, mas quebra essa coisa da questão industrial, porque a revolução que nós vivemos hoje é essa que eu estou com vocês agora, dando essa aula online, que eu não preciso mais, a gente não precisa mais estar fisicamente no lugar. A tecnologia da informação, né? Que a gente recebe e envia ou em tempo real ou gravado, e que o próprio dinheiro hoje não é necessário. Quer dizer, é necessário estar lá no banco, mas não precisa pegar no dinheiro. Então, para muitos, essa coisa da evolução da comunicação seria também já uma quarta revolução industrial, né?
As consequências da Revolução Industrial. Quais são as consequências da Revolução Industrial? Bom, de antemão já digo a vocês uma coisa. Até o século XVIII, principalmente XIX, o que a humanidade, desde a Roma Antiga, Grécia, Egito, pré-história, até a Revolução Industrial, tinha feito de poluição no mundo, de destruição do planeta, era ínfimo diante do desenvolvimento tecnológico depois. É um dos preços que nós, humanos, pagamos pelo automóvel, pelo avião, pelo celular, uma destruição, porque essas matérias-primas saem da natureza e, quando retornam, também poluem a natureza, né? Ou a combustão dos motores, etc. Então, isso também faz parte das consequências. Vamos dar uma olhada nas consequências. Veja bem, há uma grande concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias. O desenvolvimento tecnológico é óbvio, né? Nessa revolução, novas máquinas, tecnologia voltada para a produção de bens de consumo, surgimento de sindicatos de trabalhadores, né? A grande luta dos primeiros sindicatos, gravem bem isso, era pela jornada de 8 horas de trabalho. Depois que vem a aposentadoria, etc., o trabalhador não tinha direito a nada, não existia aposentadoria, trabalhava até morrer. Se você quebrasse um braço na fábrica, não tinha indenização, enfim, era uma coisa muito desumana. Então, a primeira luta os sindicatos se formam nisso, os sindicatos se formam para lutar pelo direito dos trabalhadores. As primeiras lutas eram pela jornada de 8 horas, depois que vem a aposentadoria, salário mínimo, etc. Grandes migrações, as pessoas vão para as cidades, a cidade é o lugar do emprego, onde ficam as fábricas, o lugar, enfim. Um aumento de poluição, que chega hoje a essa coisa do efeito estufa, do furo na camada de ozônio. Desenvolvimento de transportes, né? Começou com as ferrovias, hoje já tem protótipo de carros voadores, né? Enfim. Aumento de produtividade e diminuição de preços, né? Geralmente uma coisa nova quando surge. O celular surgiu lá na década de 80, então era uma fortuna, né? E vai barateando, e o mais novo é mais caro, aquele que sai de linha, enfim, a produção em larga escala vai barateando o preço também. E, infelizmente, o esgotamento de nossos recursos naturais, né? O esgotamento dos recursos naturais, entre outros. Então, são consequências da Revolução Industrial. Legal? Então, um abraço e até a próxima.